Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Queridos, podem se sentar, por favor, por um instante. Nós já iniciamos o ano, já passamos o mês de janeiro, com certeza já recebemos as bênçãos projetadas, ou se você não recebeu ainda, tenha paciência, Deus vai te dar, né? E iniciamos hoje o mês de fevereiro. Conforme o nosso projeto de vida vitoriosa 2026, o tema aqui principal: como você e sua família poderão ter vitória em 2026. E nós tivemos 12 preleções. O Senhor usou vários servos do Senhor, ministrando a palavra, trazendo uma palavra de consolo, de conforto, de esperança. E nós vamos seguir esse ano. As ministrações servem de conhecimento, de experiência, também de lembrança, porque muitos de nós anotamos as mensagens, eu gosto de anotar. E você pode. E nós vemos que Deus tem feito grandes coisas. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos fortalecido. E a palavra do projeto de vida foi para toda a família. E nós vamos dar continuidade a esse direcionamento. Aqui em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1, gostaria que colocasse na Nova Bíblia Viva. Aleluia. Nós vamos ler. Coloque de pé, por favor, abra sua Bíblia. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro, falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho, e sim ser mestras do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem sensatas, e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Do mesmo modo, exorte os jovens a que se conduzam com todo o cuidado, levando a vida a sério. E nisto, você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo o que você fizer revele o seu amor pela verdade, e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz. Até aqui por enquanto, queridos. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, declaramos que estamos reunidos aqui em Teu nome e na Tua presença. E a Tua palavra diz em São Mateus 18, versículo 19:
E onde dois concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem ao Pai Celestial, Ele vos concederá. E nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra. O Senhor já tem falado através da leitura, mas que o Senhor venha esclarecer mais e mais a Tua vontade para conosco, nesta manhã, neste dia, neste mês e neste ano, Senhor. Que a Tua palavra revelada a nós sirva como uma bússola, como, ó Deus, para nos direcionar nessa caminhada cristã, no dia a dia, na nossa convivência, no nosso lar, na nossa família. Pai querido, a Tua palavra está aqui diante de nós. Nós somos famílias aqui reunidas, somos pais, somos esposos, tem esposas aqui também, somos avós, e nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Queremos agradar ao Senhor. Queremos ter uma fé autêntica, firme. Queremos ter convicção de que nós somos os Teus filhos, porque nós Te recebemos como nosso único, suficiente e eterno Salvador. Nos dá a cada dia essa convicção de filhos de Deus, de confiar em Deus, de crer em Deus, de caminhar em temor, em zelo, em gratidão, em contentamento na Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos Te louvar nesta manhã. Nós queremos esquecer, ó Deus, de tudo, estar com a nossa mente voltada para Ti, para o Teu trono de glória, com as mãos estendidas para receber do Senhor a instrução, o conhecimento. E que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajuda. Somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, que arrepende imediatamente após pecar, que conserta imediatamente após errar. Nos faça assim, Senhor, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E nos ajuda, Senhor, porque nós queremos Te adorar, nós queremos Te servir com alegria e com inteireza de coração. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Aqui em Tito 2, versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando a Tito: quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Pedro: quanto a você, ele está direcionando a palavra a esse líder, primeiro para ele. Pode deixar o versículo aí, querido. Quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Pode deixar aí o versículo. Então o apóstolo Paulo fala primeiro ao líder, a Tito. Deus, Ele sempre vai falar primeiro para a liderança. Ele sempre vai cobrar primeiro da liderança. Defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Você é um modelo para essa igreja que você está cuidando. Então direciona primeiro a Ele. Se tratando de uma família, de um lar cristão, Deus dirige primeiro ao varão dessa casa, ao homem dessa casa, aos responsáveis dessa casa, responsável dessa casa. E Ele diz para nós, maridos, pais, esposo: mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo. E defender a vida decente que acompanha o verdadeiro cristão é você se esforçar para caminhar uma caminhada
cristã, reta, com muito cuidado, com muito zelo, com muito temor, com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço. Porque a vida, tanto de um líder de uma igreja, um pastor, como o pastor Israel aqui, o nosso líder aqui, como um homem, marido, chefe de uma família, Deus cobra a responsabilidade, como Deus cobra como o apóstolo Paulo está falando, cobrando de Tito aqui, em relação à igreja. Isso é Deus falando com ele através de Paulo. Deus também cobra de nós, como homens de Deus e maridos, e chefe de uma família, líder de uma família. Deus cobra a decência, a integridade, a moral, a honra, o respeito, o esforço, no trabalho, na dedicação, no amor, no tratamento com a esposa, tratamento com os filhos. Deus cobra de nós. Deus quer que nós nos esforcemos e ofereçamos o melhor. Aleluia. E quando nós somos medidos pela palavra e formos achados em falta, a nossa consciência entender isso, nós devemos fazer o quê? Ir para os pés do Senhor, em oração, ir para a leitura, a meditação da palavra de Deus, buscar de Deus o conhecimento, buscar de Deus a ajuda, socorro. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Aleluia. Então, se falta algo na sua vida, Jesus pode completar. Ele pode fazer isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus derrama amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Falta amor? Peça para Jesus: Senhor, derrama amor no meu coração. Eu não tenho tido o amor necessário para com a minha esposa, eu não tenho tido o amor necessário para com os meus filhos, a minha família. Busque de Deus. Pode ser que em algum pai de família, em algum marido, falte isso. Graças a Deus esse amor para mim não falta. Mas se um dia faltar, eu vou buscar no Senhor. Eu sei aonde eu vou buscar. Aleluia. Que não falte esse amor no seu coração pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas se faltar, entenda que a fonte é Cristo. Aleluia. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de misericórdia. Aleluia. Ele tem tudo para nós. Então seja cuidadoso no trato com a sua esposa. Seja cuidadoso no trato com os seus filhos, para que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família. Mas será que alguém vai passar por dificuldade? Algum pai vai passar? Vai passar. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no Salmo 34, parece que o versículo 19, vamos conferir aí, queridos. Diz assim: o justo passa por muitos sofrimentos, ou muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, ou de todos eles. Nós vamos passar sofrimentos, vamos passar aflições, talvez até padecer necessidades. E quem poderá suprir as nossas necessidades? O Senhor Jesus. Deus suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Quem suprirá? O Senhor. Em quem? Em Cristo. Porque eu vou buscar nele, em nome de Jesus. Tem até um tema do projeto de vida aí, né?
Então, primeiro, orando corretamente no nome de Jesus, você será ouvido. Então, se você orar corretamente no nome do Senhor Jesus, Deus vai te ouvir e vai suprir as suas necessidades. Aleluia. Então, queridos, nós como homens, como chefes de famílias, como pais, Deus não vai deixar de requerer de nós as nossas responsabilidades. Entenda isso. Entenda isso. Você é pai, assuma sempre os seus filhos. Reconheça sempre os seus filhos. Reconheça. Porque Deus vai nos pedir conta. Aleluia. E o versículo 2 de Tito 2:2, coloca por favor aí na tela. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade, fazer todas as coisas com amor e perseverança. Pode deixar aí. Então, o apóstolo Paulo está falando para Tito: você vai ensinar os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. Quem são esses homens mais velhos? Aqueles que já se converteram mais velhos. Porque o jovem que se converteu e envelheceu, ele sabe tudo isso. Ele não precisa ser ensinado, ele já sabe. Ele já tem tudo isso, ele já é um pai de família, ele é um esposo, ele é avô, talvez até bisavô, ele já sabe. Mas tem aqueles mais velhos que se convertem e vêm para a igreja, já de idade. São esses aí. Então você vai ensinar eles a serem moderados, dignos de respeito. Que aqui na casa de Deus e lá no meio da família dele, ele tem que ser um homem respeitoso, um ancião exemplar. Mas nós, os cristãos que já nos convertemos, eu, por exemplo, me converti aos 19 anos de idade. Eu sei de tudo isso. Hoje eu estou com 62. Se Deus permitir, vou atingindo a idade que Ele permitir. Com esse entendimento e esse conhecimento que eu já adquiri de Deus. Mas os que chegarem na igreja devem ser ensinados a serem moderados, dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade, fazer todas as coisas com amor e perseverança. Devem conhecer e crer na verdade. Então, uma coisa que Deus requer de nós: conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Parece que é 2 Timóteo 2,15. Confere aí para nós, por favor. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Coloque, por favor, agora na versão revista e corrigida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí você pode voltar lá naquele outro versículo de Tito 2:2. Então Deus requer o que? Esse conhecimento de nós. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O nosso trabalho, o nosso labor do dia a dia, tudo que nós fazemos no nosso lar, aonde nós formos, tem que ser aprovado por Deus. Deus tem que aprovar. E nós temos que buscar esse conhecimento. Agora volta para a versão viva, na Bíblia viva. Conhecer e crer na verdade. Porque às vezes, queridos, você conhece, mas você não crê para praticar. Quantas pessoas aí conhecem a verdade, mas não crê na verdade? Nós precisamos conhecer e crer. Porque quando eu creio, eu começo a praticar.
E nós não estamos todos prontos. Mesmo aquele que conheceu o Evangelho desde mais cedo. Nós estamos numa caminhada cristã. A Bíblia diz que nós vamos chegar à condição de varões perfeitos. Varões e varoas perfeitos. Na presença de Deus. Mas isso aí nós vamos adquirindo dia após dia. Enquanto nós vamos orando, lendo as Escrituras, jejuando, consagrando a nossa vida, nós vamos adquirindo e sendo transformados, dia após dia. Como diz a palavra, como a luz da aurora. E vai clareando, clareando aos poucos, até se tornar dia perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós pecamos. Mas nós não podemos permanecer no pecado. Porque o pecado, primeiro, ele vem na mente. E quando ele chegar na mente, você pode se arrepender e pedir perdão e repreender em nome de Jesus. Para você não consumar. Mas você pecou, teve um mau pensamento. Mas você não consumou. Então foi você e Deus. Porque a palavra de Deus fala, aquele que disser que não peca, já pecou. Mas nós não podemos, se pecarmos, não podemos permanecer no pecado. E crer que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Porque uma das coisas que o inimigo quer fazer na nossa mente, na nossa vida, é isso. Depois que você pegar, falar para você, agora não tem mais jeito. Você pode sair da igreja, não precisa mais de ir para a igreja, porque não tem mais jeito para você. Mentira de Satanás. O diabo pode dizer, Jesus não te ama mais. Jesus te ama. Jesus ama o mais vil pecador. Ele só não ama o pecado. Jesus salva o mais vil pecador se ele se arrepender dos seus pecados e buscar esse arrependimento, a presença de Deus, buscar a misericórdia de Deus. Deus ouve a sua oração, Ele ouve a nossa oração. E está com os braços estendidos, e está nos convidando, conforme lá em Mateus 11, 28, em diante. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Todos os pecadores, cansados, talvez até cansados de pecar, cansados da vida de pecado, porque até de pecar eu creio que as pessoas devem cansar. Chega um momento que eles não querem mais, talvez no dia tenha força de novo, mas talvez chegue um ponto que até de pecar está cansado. Jesus te chama, Jesus chama todos nós ao arrependimento, a aprender dele, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você, como um pai de família, você é muito bravo, muito bruto, muito ignorante. E Jesus te convida a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus convida a todos, seja qual for a sua necessidade, venha aprender de mim. Jesus convida, venha aprender de mim. E Jesus pode nos ensinar. Ele pode nos transformar. Ele pode nos purificar, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Aleluia. Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. Tito 2:2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade, e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Então tudo que nós fizermos tem que ser feito com amor. Não faça nada sem amor, querido, faça com amor. E perseverança. É importante a gente perseverar na fé, perseverar no trabalho, perseverar no cuidado, no trato. Perseverança. Deus quer de nós perseverança.
Vocês podem ver aquela pessoa que não tem perseverança, ela não alcança nada. Nós temos que ter perseverança. Até eu já trabalhei em muitos tipos de profissão. Comecei a minha vida trabalhando de servente pedreiro, aos 9 anos de idade, para os meus tios. Depois, com 13 anos, eu comecei a trabalhar com outras pessoas de fora, que não era parente. E queridos, se eu tivesse trabalhado a vida toda de servente pedreiro, perseverante, eu teria conseguido alguma coisa na vida. Por quê? Por causa da perseverança. Ainda que ganhando pouco, mas na perseverança, na constância. Entendeu? Seja qual for a profissão que você escolher, se você for perseverante no trabalho, constante todos os dias, você vai conseguir se alimentar seus filhos, sua família. Porque mesmo depois de ter filhos, eu ainda cheguei a trabalhar, porque às vezes eu ficava desempregado, eu trabalhava fichado em empresas, mas se eu ficasse desempregado, eu nunca fiquei parado um dia dentro de casa, desempregado, não. Eu saía para procurar alguma coisa para fazer. Aí eu achava servente pedreiro e ia trabalhar de servente pedreiro. Às vezes na semana anterior eu estava trabalhando numa empresa, num escritório de contabilidade ou de auxiliar de departamento pessoal. Aí eu estava desempregado, na outra semana estava trabalhando de servente pedreiro. O que tem? Eu tinha filhos para tratar, eu tenho família para cuidar. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que ser perseverante no trabalho, seja o que for. Você não pode querer fazer só o que você sabe fazer. Não, o que você não sabe, você aprende. Vai trabalhar num outro serviço lá, se é difícil, se é pesado. Olha, eu não sei como é que faz isso aqui, como é que faz? A pessoa te explica, você faz, velho. Mas seja perseverante. Perseverança, queridos. A perseverança é muito importante na vida do homem e da mulher e do jovem. Aleluia. Do velho, aqui está falando do velho, do idoso, né? Todas as coisas com amor e perseverança. Não faça nada sem amor, não. Com amor. Eu quando estava trabalhando de servente pedreiro, eu trabalhava com amor. Era. Eu franzininho, novinho. Dava conta de colocar material para 2 pedreiros trabalhar. Ainda sobrava tempo para me fazer a limpeza na obra. Na obra que eu trabalhava não tinha pedaço de madeira com prego para alguém pisar, furar o pé, tijolo esparramado. Aqui tem muitos irmãos que são construtores, pedreiros, sabe disso. A hora que eu tinha uma folguinha, eu ia fazer a limpeza ali, cuidar, né? Entendeu? Por quê? Porque eu fazia com amor. Ali era o meu local de trabalho. Eu precisava de zelar daquele local de trabalho. Entendeu, queridos? Assim também é lá na nossa casa. Nós temos que fazer com amor. Aleluia. Até esses dias eu falei sobre um testemunho de um jovem que quando nós estávamos fazendo uma reciclagem, o Detran estava dando uma reciclagem para nós. Eles mostraram um vídeo de um jovem numa cadeira de roda. Até falei aqui esses dias, vou falar de novo. Ele, em casa, a mãe dele falava para ele: lava a garagem para mim, meu filho. Falava todo dia para ele. Ele nunca lavou a garagem para a mãe dele. Todo dia. E aí, ele de moto, bateu a moto, quebrou as pernas, ficou paralítico na cadeira de roda. E ele ficava ali na sala, na cadeira de roda, olhando para a garagem, desejando ele ter as pernas boas para ele lavar a garagem para a mãe dele. Está vendo? Arrependido. Quantas vezes a minha mãe me mandou lavar essa garagem? Talvez na hora que eu estivesse lavando a garagem, nem tinha montado nessa moto para acontecer o acidente comigo. Estava envolvido lavando a garagem e talvez eu estava perfeito aqui. Está vendo? Não estava ocioso na rua de moto. Mas já tinha passado a oportunidade dele. Então não vamos perder a oportunidade, queridos. Vamos ser perseverantes. Vamos fazer com amor. Porque Deus se agrada. Aleluia. Deus se agrada.
O versículo 3, Tito 2:3. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Então, queridos, a calma é importante, né? Tanto tem homens que não têm calma, como mulheres que não têm paciência, não têm calma, né? Não são atenciosas. Então as mulheres precisam ter calmas, serem calmas, não serem agitadas. Não. A mulher agitada, ela descontrola a cabeça do marido dela. Descontrola. A mulher tem que ser calma, paciente, né? Eu me lembro um dia que nessa época eu comprava carro e vendia. E eu fui em Salvador comprar um carro, eu e meu irmão. Aí eu comprei um carro, meu irmão comprou outro. Nós arrumamos a documentação para vir embora. Quando chegamos na Polícia Federal, Rodoviária Federal, eles pararam a gente, pediram a documentação, olhou a documentação do carro do meu irmão, liberou ele. Quando olhou a documentação do meu carro, o camarada que tinha me vendido, acho que uns 2 anos atrás, ele não tinha pagado, acho que foi uma parte lá, não sei se era o PVA, ou relicenciamento, e estava pendente. Quando eu arrumei a documentação, não apareceu, mas lá na Polícia Federal apareceu. Aí eles falaram para mim, você tem que voltar para trás. Se você não quiser voltar, nós vamos prender seu carro. Aí o Juscelio falou para mim assim, Jane, então vamos voltar. Eu falei, não, seu carro está em paz, está tudo beleza, você vai embora. Você tem sua família lá, eu vou voltar, eu vou ficar. Eu vou dar um jeito de vender esse carro e comprar outro, ou resolver essa questão desse documento para depois ir embora. Mas eu voltei muito contrariado, que eu já estava muitos dias fora de casa, querendo voltar para casa, preocupado, né? E aí eu voltei, me reabilitei no hotel que eu estava hospedado de novo, no mesmo hotel, e cabeça quente. E aí eu liguei para minha esposa, para a Neide, falei, amor, contei a situação para ela. Aí ela me acalmou. Ela falou assim, amor, fica tranquilo, aqui está tudo bem. Fica o tempo que você precisar ir, aqui está tudo bem. Se você achar que deve vender esse carro e comprar outro, você vende. Se der tempo de arrumar a documentação e vir, você vem. Mas fica tranquilo. Eu estava agitado, irmão, apavorado. Quando eu conversei com ela, mudou tudo. Ela me acalmou. Os conselhos dela me ajudaram naquela hora. E eu fiquei tranquilo. Aí eu fui, resolvi vender aquele carro, vendi ele, comprei outro. Olhei a documentação direitinho, pesquisei mais bem a fundo, né? E vim embora e deu tudo certo. Tá vendo? Então, a mulher, ela tem que ser calma. Ela tem que ser conselheira. Nós somos chefe da família, mas nós recebemos o conselho da esposa também. Tem que ouvir. Mulher é o pescoço, é o que o pastor falou. Nós somos cabeça, mulher é o pescoço, né? Entendeu? Então é importante. Só não pode ser com torcicolo que está falando ali, né? Se for com torcicolo, não tem jeito de virar a cabeça, né? Entendeu? Entenderam, queridos? O que é o conselho de uma mulher sábia? Ela aconselha. Você também tem que ser humilde para ouvir o conselho da sua esposa. Não é só pela sua cabeça. Porque às vezes você está agitado com tantos problemas, às vezes ela está num momento mais tranquilo, ela pode pensar melhor e te dar um conselho. E você ouvir. É importante. Entendeu? Então ela me acalmou e eu fiquei tranquilo. Então o que diz? Calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Então tem que ter esse cuidado, essa atenção, né? Atenciosa. A esposa atenciosa com o marido, atenciosa com os filhos, cuidadosa com os filhos. Às vezes acontece um acidente com a criança em casa por falta de uma atenção da mãe ou do pai. Pode acontecer. Está sujeito, mas se a gente redobrar a atenção, vai diminuir. Eu, por exemplo, já fui vice-presidente de CIPA em empresa, durante muito tempo, mexi com CIPA. Então a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí eu aprendi a me precaver sobre acidente.
Então, se eu vejo alguma coisa fora do lugar, que dá algum risco, eu já vou dar um jeito de organizar aquilo ali, orientar a quem de direito a fazer aquilo, para prevenir o acidente. Entendeu? Um dia tinha uma senhora que estava ajudando lá em casa a fazer uma faxina. Aí eu já falei para ela, apresentei as escadas para ela, ó, aqui eu tenho escada de 7 degraus, tem escada de 3 degraus, tem de 2. Eu não quero que você suba em cadeiras para arrumar nada. Se você precisar subir para arrumar alguma coisa em cima, no guarda-roupa, ou num vitrô, alguma coisa, ou numa cortina, use uma dessas escadas aqui. Entendeu? Por quê? Para prevenir acidente. Você sobe numa cadeira, a cadeira vira, a pessoa cai, machuca. Então tudo é cuidado, queridos. Então nós temos que prevenir o mal antes que ele aconteça. Não é de tentar remediar depois que aconteceu. Agora, pode acontecer? Pode. Mas onde você teve todo o cuidado e não teve jeito. Aí, às vezes acontece. Pode acontecer. Mas nós temos que aprender a ser atenciosos e cuidadosos em tudo que nós fizermos. Não devem andar de um lado para o outro falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho, e sim ser mestras do bem. Então tem que tomar o cuidado, de não estar falando da vida dos outros, de casa em casa, que às vezes a pessoa está mais idosa, já está aposentada, não tem muito a fazer, aí vai para a casa de alguém e vai falar, Não pode, não pode. Se você for lá é para dar conselhos. Orar. Tinha umas irmãs que elas tinham sempre o hábito de ir na nossa casa. Umas irmãs de idosos, eu já até levou elas. Elas sempre visitavam a nossa casa. E chegava e falava, vamos orar? Aí orava às vezes quando chegava, e orava quando saía, Então a irmã Geralda mesmo era uma, Geralda. Não é a irmã Geralda que dá nossa igreja, não, a outra Geralda, Geralda Florentino, essa nossa é Geralda Alves, Essa também fez muito isso. Mas a irmã Geralda Florentino era bem de idade, ela tinha mais de 80 anos, ela morava lá no Jardim das Oliveiras, lá para lá do Superville do IAPC, e ela vinha na nossa casa aqui no Parque Iracema a pé, direto ela vinha na nossa casa. Aí ela chegava, ô irmão Jânio, vim aqui na casa de vocês, a irmã Nália está aí. E ali ela conversava e lia a Bíblia, dava testemunho, e depois antes de sair, orava para poder ir embora, vinha fazer visita. Entendeu? Idosa, uma senhora de mais de 80 anos, acho que ela tinha 88 anos de idade. Ela morreu com bem mais de 90. E fazendo a obra de Deus. Caminhando de casa em casa e fazendo a obra. O dia inteirinho visitando, fazendo a obra. Ia numa casa, chegava, orava. E na outra, sempre que ela chegava lá em casa, eu falava para ela assim, a senhora comeu hoje? Não, então vamos preparar uma comida para a senhora. Ela sempre comia lá em casa, alguma coisa. Porque às vezes ela vinha passando de casa em casa, orando, E era o dia inteirinho assim, fazendo a obra de Deus. Então Deus quer isso. Das irmãs idosas. E também das mais jovens também. Que façamos a obra do Senhor. E não só das mulheres, nós também, os homens, fazer a obra do Senhor. Deus quer que nós façamos a sua obra. Deus espera de nós. Jesus vai até o enfermo, mas Ele vai através de nós, para orar com o enfermo. Ele vai através de nós. Entenderam, queridos? Aleluia. Não devem estar escravizadas ao vinho, sim ser mestras do bem. Tem pessoas também que às vezes quando fica idoso, aí às vezes já está aposentado, às vezes não está fazendo a obra de Deus, não está caminhando, aí começa a querer beber uma biritinha, um vinhozinho, eu acho que eu vou beber isso aqui, um golinho aqui para melhorar o apetite, E aí o diabo pega eles nisso aí. Começa a ficar viciado na bebida, E isso não é bom, queridos. Por quê? O crente não pode beber, E se a pessoa bebe, ela vai fazer coisas que não agradam a Deus, Noé, por exemplo, plantou uma vinha,
Bebeu, né? Fez o vinho, bebeu, ficou embriagado, chegou até a arrancar a roupa e ficar nu. Criou até um problema para o filho dele, que o filho dele viu, saiu fazendo comentários e ele depois amaldiçoou esse filho. Está vendo o que a bebida traz? Ela só traz prejuízo, ela só traz maldição. Mas se você tem o vício da bebida e não dá conta, peça para Jesus. Fala, Senhor Jesus, me liberta. Que Ele vai te libertar. Quando eu me converti aos 19 anos, eu tinha pecados que eu não dava conta de me livrar deles. Graças a Deus nunca tive isso, nem de beber e nem de fumar. Porque quando eu fumei a primeira vez, minha mãe sentiu o cheiro do cigarro, me deu um couro, nunca mais eu quis saber de cigarro. Porque minha mãe era cuidadosa, atenciosa. Aí eu fui beijar ela, senti o cheiro de cigarro na minha boca. Você está fumando, seu moleque? A próxima vez que eu pegar você fumando, eu vou fazer assim, engolir o cigarro. E pegou o cinto e me deu um couro. Eu tinha uns 9 ou 11 anos de idade. Uma amiga minha que me ensinou a fumar. Ela fuma até hoje, essa mulher. Entendeu, queridos? Beber eu não bebo, nunca bebi mais. Por quê? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, fui na casa de um vizinho para convidar os filhos dele, porque meu pai todo Natal dava um dinheiro para a gente fazer uma festinha, e a gente convidava os vizinhos, os meninos, para fazer aquela festinha. A gente comprava doce, pirulito, refrigerante, e fazia aquela festinha em casa. E aí, a hora que eu cheguei lá, o homem, eu pequenininho, eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão o Toninho tinha 7, quase 8, ele pegou daquela xicona assim de chá, pegou 2, pôs assim, os meninos dentro já estavam dormindo. Ele levantou, aí falou, vou pôr um negócio aqui para vocês beber. Pegou a garrafa de pinga, encheu a chiclona de pinga, as duas, aí pegou aquela chiclona de pinga e deu para mim beber. Eu tinha 6 anos, peguei e virei de uma vez na boca. Aí o meu irmão pegou, cheirou, não quis pôr lá, eu peguei o dele e virei também. Aí fiquei bêbado. O meu Natal acabou. Eu vomitei, a gente vinha para casa da nossa avó almoçar. Era muito bom o Natal. E aí para mim foi o dia mais terrível. Nunca mais eu quis saber de bebida. Eu aprendi a lição com 6 anos de idade. E a fumar menos de 12 anos. A fumar foi o couro, né, que eu levei. Então, queridos, mas falta de atenção, né? No caso foi minha, né? Falha minha. Porque meu pai estava lá em casa, mas a minha mãe. E eu fui lá, né? Meu irmão não quis, eu pensei, eu já bebi um, né? Ele não quis, é porque esse trem não presta, né? Misericórdia. Entenderam, queridos? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o tabagismo e com o álcool. Cuidado. Cuidado com as drogas. Cuidado. Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Um amigo, se eu te convidar para beber, afasta dele. Para fumar, afasta dele. Para usar droga, afasta dele. Está repreendido em nome de Jesus. Se você está desempregado, alguém te convidou, leva essa droga ali para mim. Sai fora dele. Sai fora. Ah, mas ofereceu muito dinheiro. Não interessa a quantidade de dinheiro. Sai fora. Mas tem Jesus para nos dar. Vai buscar em Jesus. Aleluia. Ele tem para nos dar. Pastor, eu posso ir até que horas? 11h30? Amém. O 4, queridos, Tito 2,4. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Então, a mulher mais idosa, além de ser atenciosa, cuidadosa, né, evangelista, visitadora, ela tem que instruir as mulheres mais jovens, aconselhar, que às vezes a mulher não está sabendo como fazer ali, como proceder, às vezes o marido chega, a comida não está pronta, ela não trabalhava fora, só o serviço dela é em casa, que trabalha muito em casa, às vezes ficou lavando as roupas, esqueceu de fazer o almoço, aí a mulher deixa essa roupa aí para depois, porque já está na hora de você fazer o almoço.
Seu marido chega para almoçar, não está pronto, né? Então tem que aconselhar, instruir as mulheres mais jovens. Às vezes a mulher dá uma resposta no marido, ela escutou, a hora que o marido sai, que ela estiver lá sozinha com essa mulher mais nova, você não pode responder desse jeito não, tem que ter mais amor, né? Não é assim que você trata o seu marido. Às vezes maltrata os filhos, olha, não é assim que maltrata o que cuida do seu filho, não. Tem mãe que pendura o menino para a orelha assim, não pode. Um dia eu vi uma mulher fazer isso, meu coração doeu, meu Deus, como é que faz isso? Eu dando aula, o menino entrou na frente do carro, a mulher pegou ele pendurado pelo ouvido, atravessou e eu parei o carro. Eu pensei, meu Deus, misericórdia. Então não é assim que cuida de filho, cuida com amor. É claro que tem hora que tem que ter a disciplina. Pega uma varinha para disciplinar, meu filho, você fez isso errado, papai, a mamãe vai dar um couro em você, bater, bate nas perninhas, na bundinha, né? Não bate no rosto, nem nas costas, bate nas perninhas, nas nádegas ali da criança, com a varinha, né? Que a criança vai aprender. A Bíblia ensina dessa forma, com amor. E depois, quando eu corrigi as minhas filhinhas, elas vinham chorar no meu colo. Papai, e eu, pois é, filhinho, papai não queria bater, mas você precisou, né? E aí elas pediam perdão, os meninos, então é assim. Por quê? Porque você fez com amor. Quando você bate com ódio, a criança quer ficar longe de você. Ela vai chorar lá no fundo do quintal. Se você está corrigindo seu filho, ele está correndo e chorar lá no fundo do quintal, é que você não está corrigindo com amor. Porque se você corrigir com amor, o seu filho vai vir chorar no seu colo. Porque lá em casa era assim. Entendeu? Então, as mulheres mais idosas têm que instruir as mulheres mais novas a amarem também os seus filhos, aconselhar os seus filhos, corrigir, tem que corrigir, porque nós que somos avós, né, a gente tem mania de pôr maus costumes nos netos. Às vezes os avós fazem isso, a mãe vai bater o pai, não põe a mão, não bate não, se eu tiver aqui, vocês não batem esses meninos não. Não é assim não, tem que deixar corrigir. O pai tem que corrigir. Agora, se estiver corrigindo sem amor, aí é a hora da mulher mais idosa, do homem mais idoso, aconselhar. Não é assim que você vai corrigir. É com amor. Entendeu, queridos? Tudo com amor. O 5. A serem sensatas e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Então, ser sensata, ter a mente pura, a mente de Cristo, né? Nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba, né? Nós temos que ser cuidadosos, né? Espertos para aprender a palavra de Deus e as coisas boas, e simples para a malícia, né? Como criança, a mente da criança não é aguçada para a malícia, entendeu? Deus não quer que nós sejamos como criança no conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, das Escrituras. Mas para a malícia, Ele quer que a gente seja como uma criança. Então mesmo adultos, para a malícia como uma criança. Ou mesmo se você perceber, você dá uma de desentendido. Se lá no dia a dia alguém chegar e tentar se aproximar para o lado imoral, né? Aí você dá uma de desentendido. E tal, eu não entendo, eu não quero saber disso, eu não sou disso, eu não estou aqui para isso, eu estou fora disso, sai fora de mim. É assim que tem que ser o servo de Deus e a serva do Senhor. Não quero saber disso não. De vez em quando alguém quer mostrar alguma coisa no celular para a gente. Isso aqui, não, eu não quero saber disso não, eu acho que você também não devia olhar isso não. Eu já falei isso para alguns alunas no meu serviço. Eu não quero ver e acho que você também não devia ver não. Entendeu? Simples para a malícia, para o erro, não tem interesse. Temos que ter o interesse de aprender as coisas de Deus.
Não temos que ter interesse para descobrir nada do pecado. Não. Não. Se é pecado, eu não vou escrafunchar para saber nada. Eu quero saber das coisas de Deus. Aleluia. Mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vendo? A estarem ocupados em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido. Então no lar, querido, nós temos muita ocupação. Muita. E as mulheres trabalham mais do que os homens. Minha esposa mesmo é professora, trabalha o dia todo, até de noite, chega lá em casa, ainda vai fazer serviço de casa. Eu falo: amor, deixa esse serviço, vai descansar um pouquinho. Mas as mulheres não dão conta de deixar o serviço para lá. Você está vendo que está limpo, elas querem limpar de novo. A gente não vê a sujeira, elas vê. Elas vê, não, tem que limpar, tem que fazer. Entendeu? O banheiro está limpo, tem que limpar o banheiro de novo. Então, isso é delas, né? A ocupação delas. Elas gostam de fazer, né? E elas ficam ocupadas. Muitas delas ficam ocupadas, né? E está falando aí também serem bondosas e obedientes ao marido. Ser bondosa, né? Com o esposo, com os filhos, com as pessoas, com a família. Já pensou se alguém chega na casa da gente, um parente, e um parente, seja do lado da esposa ou do lado do esposo, e um dos dois fica com a cara amarrada, não quer receber o parente? Isso é muito ruim. Já pensou? Ainda mais se tratando do parente do lado da esposa, né? E o marido fica com a cara amarrada, não quer receber o parente. Não pode ser assim, queridos. Nós temos que ser pessoas bondosas, receptivas, acolhedoras, hospedeiras. Temos que ser assim. É claro que tem que ter muita sabedoria também. Você não vai pôr qualquer pessoa dentro da sua casa. Mas é o seu parente. Entendeu? Então nós temos que aprender a ter esse cuidado. Saber tratar a nossa família, receber a nossa família na nossa casa, sempre com amor, com sorriso nos lábios. Isso é muito bom. Entendeu? Não seja aquelas pessoas que se isolam das outras. Não. Então vamos aprender isso, né? Então, sede obedientes ao marido. Essa parte aí, ela é uma parte, né, sobre o respeito. Isso aí quer dizer sobre o respeito. A esposa respeitar o marido, como também o marido tem que respeitar a esposa. É vice-versa. Tanto o marido respeita a esposa, como a esposa respeita o marido. E em tudo. Até no relacionamento íntimo. O marido tem que respeitar a esposa. E a esposa o marido. Então isso a palavra de Deus está ensinando aqui, né? De maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. De forma que a fé em Cristo não seja difamada. As pessoas começam a falar: ah, esses crentes fazem tudo errado, eu não gosto, eu não vendo para crente, eu não me relaciono com crente, eu não negocio com crente. Por causa da má fama. Que às vezes nós fazemos. Culpa nossa mesmo. Às vezes a gente compra, não paga, e a pessoa não quer negociar com a gente. Entendeu? Então a fé muitas vezes é difamada. Então nós temos que ter esse cuidado. Ter esse cuidado. Então o respeito é muito importante. O cuidado, né? Para que o nome do Senhor Jesus não seja difamado, mas que seja glorificado pelos nossos atos e as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 6. Do mesmo modo, exorte os jovens a que se conduzam com todo cuidado, levando a vida a sério.
Então os jovens têm que ser cuidadosos, né? Então o conselho é para os jovens também. Leva a vida a sério. Aproveita o seu tempo de juventude para você preparar um futuro para você mesmo. Estuda, né? Faz uma faculdade, faz uma profissão. É importante você ter uma profissão para que você no futuro não venha sofrer. Então esse é o conselho do apóstolo Paulo para Tito, para que Tito aconselhe os jovens e eles possam levar a vida a sério. Porque tem gente que diz que a vida deles é só brincadeira, é tudo uma anedota, uma piada, não leva nada a sério, entendeu? Não leva um namoro a sério. Eu me lembro uma vez que eu terminei com uma moça, porque eu estava namorando com ela, e ela falou assim, ó, você não pede pro meu pai não, se você pedir pro meu pai, ele não vai deixar eu namorar com você. Eu de família pobre, ele de família rica. Aí eu falei, não, se o seu pai não autorizar, eu não quero seguir o namoro, não. E a mãe dela falou a mesma coisa para mim. Eu falei, não, eu vou esperar ele aqui, um dia domingo, vou esperar ele aqui para eu conversar com ele. Eu fui esperar ele lá, a mulher falou, ele não vai vir te atender. Ele vai ficar lá fora, jogando água no carro, lá na caminhonete lá fora, não vai vir te atender. Eu falei, não, mas eu vou insistir. Aí eu fiquei esperando ele, não foi. Eu fui lá perto dele, falei para ele ficou calado. Não me deu resposta. Aí eu vi que não era de Deus. Eu já era crente. Aí eu peguei, falei para ela, então não vai dar para seguir o namoro, porque o seu pai não autoriza, e sem autorização dele eu não quero. Porque eu quero levar as coisas a sério. Então, queridos, nós temos que aprender, os jovens têm que aprender a levarem as coisas a sério. E se os jovens têm que fazer isso, imagina nós, os adultos, os idosos. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, para falar aos irmãos. Desde o dia que o pastor me pediu para falar essa palavra nesta manhã, eu comecei a orar, pôr na presença de Deus e falar para o Senhor, falar, Senhor, eu quero que o Senhor fale à sua igreja. Eu não quero falar de mim mesmo. Eu quero que o Senhor fale. Eu vim preparando palavras, preparei muitas palavras. E o Senhor direcionou essa. Amém? Louvado seja para sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, pastor, essa oportunidade, agradeço a igreja pela atenção e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.